O pré-candidato a governador pelo Cidadania iniciou a pré-campanha na região norte. No final de semana, Washington Bonfim visitou 6 municípios: Altos, Campo Maior, Boa Hora, Piripiri, Cocal da Estação e Parnaíba. E é com ele que nós vamos conversar a partir de agora. Professor Washington Bonfim, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. Eu queria, antes de mais nada, cumprimentar as telespectadores e toda a equipe aqui, desejar aqui os meus pêsames pela perda do Lívio Galeno. Eu tive aqui, acho que não tem um mês, eu fiquei muito chocado com o que aconteceu com ele, porque foi muito rápido, né? Certo. Pois bem, professor, como é que tem sido essa pré-campanha intensificada pelo interior do Estado, né? As bases estão se fortalecendo? Qual a sua avaliação? Olha, assim, a gente tem tido muita receptividade política também eleitoral. Nós tivemos agora, né, nesses 6 municípios que já foram citados, em alguns deles a gente tem pré-candidatos, né? Alguns deles são base de alguns dos nossos pré-candidatos a deputado federal ou deputado estadual. Tem o Cleiton Ibiapina, por exemplo, que deve ser pré-candidato, que é pré-candidato a deputado estadual, ele é de Campo Maior. O Zé Wilson, que é vereador, é pré-candidato também, a base dele é Altos. A Sâmia, que é pré-candidata, tem a base em Boa Hora, né? O partido também, né, tem uma boa estrutura em Boa Hora e em Barras, né? E tivemos em Parnaíba fazendo alguns contatos políticos, com uma agenda mais política do que eleitoral, e também em Cocal, Piripiri também. Então, assim, nós estamos marchando, né, criando essa estrutura para consolidar o nosso nome como alternativa para o povo do Piauí. Semana passada também a gente teve uma notícia muito importante, que é a questão de aliança com o Podemos, que deve indicar o senador da chapa. Hoje mesmo eu conversei, por exemplo, com o Evandro Ide, que é o presidente estadual do PDT. Ele está indo para Brasília nesse final de semana para uma reunião do nacional do partido, inclusive com o pré-candidato Ciro Gomes à presidência da República, né? Renovei o desejo de fazer essa aliança. Tenho conversado também. Majoritário ou em termos de federação entre os partidos? Na realidade, majoritária, né? Quer dizer, não existem conversas em relação à federação entre o Cidadania e o PDT. Seria uma aliança local, majoritária, né? Com federação. Em relação à federação, a gente tem uma discussão amanhã, hoje é terça-feira, amanhã, né, com a direção nacional do partido, a executiva nacional do Cidadania, com todos os presidentes estaduais e os candidatos majoritários, né, e nós vamos discutir a questão da federação. Houve consultas, né, do nosso secretário-geral da Visaia em torno de uma reunião com o PSDB que houve na quinta-feira. O presidente Bruno Araújo, o secretário-geral do partido Sérgio Silva. Então a gente vai avançar, quer dizer, nacionalmente tem avançado essa conversa com o PSDB, que obviamente tem implicações aqui no Estado. A princípio, o senhor teria interesse, existe essa possibilidade de uma aliança do PSDB, considerando a sua história, que o senhor já fez parte desse grupo? Olha, eu teria muita tranquilidade de votar no governador Dória para presidente, pela história que tenho, né? Existe uma questão ainda para ser resolvida do ponto de vista político, mas eu creio que a condução que está sendo feita pela direção nacional é a melhor possível e as perspectivas são realmente muito boas, né? O Podemos pode lançar o nome de Sérgio Moro à presidência da República. O senhor teria simpatia de fortalecer um palanque dele aqui no Piauí? Olha, é parte da conversa nossa, né, especialmente com o senador João Vicente, oferecer uma alternativa de palanque para o Sérgio Moro, mas também é parte da nossa conversa que, no caso da federação ou no caso do Cidadania, tem um pré-candidato, que é o senador Alessandro Vieira, do estado de Sergipe. Então, no caso do Cidadania lançar candidato ou fazer a federação com o PSDB, né, também está acordado que nós podemos ter mais de um palanque presidencial a partir da minha pré-candidatura ao governo do Estado. Existe já a especulação de nomes para formar a chapa majoritária do Cidadania? O seu nome como cabeça, vice-senador, quem poderia ser? Olha, no caso do Senado, o Podemos deve indicar esse nome, ele está fazendo essa discussão interna, então são eles que têm que fazer esse anúncio, né?
E as vagas de vice e as demais suplências, a primeira e a segunda suplência, a gente está discutindo com os demais partidos. Aí, e aguardando, né, por exemplo, a questão da federação do PS com o PSDB deve ter influência sobre isso, a conversa com o PDT também deve ter influência sobre essa composição, e uma última conversa que eu tive ontem pela manhã foi com o União Brasil. Caso o União Brasil fique no estado do Piauí com o Democratas, né, sob a liderança do Rony Lustosa, aí a gente também está conversando sobre a possibilidade de fazer essa aliança majoritária. Com a ala do PSL não teria interesse nesse caso? A ala do PSL, como eu vejo, hoje ela está muito ligada ao senador Ciro Nogueira, portanto, à candidatura bolsonarista. E um ponto importante da nossa candidatura é não termos possibilidade de votar, não termos possibilidade de votar, no atual presidente na sua candidatura de reeleição. Nós vivemos um clima de polarização muito forte, né, bem expressiva a nível nacional e a nível estadual. O senhor acredita na viabilidade de uma via alternativa, como essa que o senhor está tentando construir? Olha, eu tenho sentido isso, né? Por exemplo, eu vinha conversando com lideranças de Curimatá, Júlio Borges, né? Estou com uma viagem programada para o final desse mês, para o sul do estado, então Cristino Castro, Bom Jesus, Gil Bués. A gente deve passar também, dar um jeito, né, logístico de passar por São Raimundo Nonato. Então, em todos esses lugares, a gente está obtendo apoios, né? Eu estava conversando com um grande amigo, que é o filho do deputado Átila, o deputado Átila Filho, né, contando justamente sobre essas possibilidades animadoras que a gente está tendo, né, com essa candidatura alternativa de governo, pré-candidatura alternativa para o governo. Esse reflexo já é sentido na chapa proporcional? O senhor já montou, digamos assim, para deputado estadual e federal? Olha, nós temos hoje 6 nomes para deputado federal, temos 13 nomes para deputado estadual. Em conversa com a direção nacional do partido, né, nós tocamos nessa questão, né, são 11 vagas para federal, 31, mas como a gente tem a perspectiva da federação, a gente está sendo um pouco econômico nesse movimento, justamente porque... Dá espaço, né? Na realidade, ao contrário da coligação, que ampliava o número de vagas, com a federação, o número de vagas é o mesmo. Então, não vale a pena convidar alguém para depois ter que desconvidar, ceder o lugar. Então, você não está criando uma alternativa. Na realidade, você está criando um problema. Então, a gente está indo parcimoniosamente, de maneira planejada, né, com muita cautela nessa composição política. Mas tem sido debates bem interessantes. São lideranças novas, gente com capacidade, né, de fazer diferença na política piauiense, especialmente no legislativo. Professor, o Piauí, assim como outros estados da federação, tem desafios muito grandes em diversas áreas. Mas qual tem sido ou qual será a principal mensagem que o senhor vai procurar deixar para o povo do Piauí? Olha, eu tenho comentado nas viagens basicamente 5 pontos. A questão das energias renováveis, a gente precisa tirar, né, um proveito positivo dessa mudança que está ocorrendo no mundo, ou seja, desenvolvimento sustentável, economia verde. A gente tem a principal matéria-prima, a questão do sol, a questão do vento. A gente precisa ter um planejamento de investimentos em reforço de abastecimento da água, coleta e tratamento de esgoto. Por exemplo, em Altos, quando a gente esteve lá sexta-feira, uma grande preocupação da comunidade de todo o município de Altos a questão, né, da sustentabilidade da água potável, né, aí que dirá, por exemplo, para a agricultura. A questão do emprego e da renda também relacionados a questão da agricultura, do agronegócio, mas principalmente também a agricultura familiar. Em Cocal da Estação, a gente teve num assentamento algo muito interessante, né, em termos de produção, não só, né, de comida, vamos dizer assim, mas cajuína, beneficiamento do caju para a cajuína, para o doce, ou seja, uma experiência produtiva interessante que pode ser alargada por todo o Estado. A questão de políticas sociais, a gente é um Estado pobre, então a gente precisa ser menos político, né, nessa condução. A questão de violência, tem sido todos os municípios que a gente visitou. A questão do relacionamento entre educação, ensino médio, profissionalizante e a droga,
né? Ou seja, a educação como alternativa para que os jovens saiam do caminho das drogas. É isso que as famílias estão preocupadas. Hoje, grande parte da violência vem, né, da população mais jovem, sem oportunidade econômica. A gente ouviu muito isso, e a demanda por ensino médio integral. E a última questão, a participação das mulheres. Acho que a gente ouviu também isso bastante. Nós temos um conjunto de candidatas mulheres bem interessante, que podem fazer diferença nessa eleição. E eu acho que essa temática da mulher, ela merece ser tratada com muito cuidado, especialmente porque são hoje vítimas de uma violência, digamos assim, covarde. Muitas vezes, né, sequer conseguem, né, se desfazer dos seus relacionamentos por medo de serem agredidas, por medo de serem perseguidas e, inclusive, cada vez mais comum serem assassinadas por seus ex-companheiros. Uma última pergunta para a gente encerrar. Existe alguma possibilidade do senhor recuar nessa pré-candidatura, de repente passar a disputar outro cargo eletivo, ou se unir a outro grupo político? Só admite isso? Nenhuma possibilidade. Assim, eu relutei muito em entrar em política. O estado do Piauí não, mas Teresina toda sabe de alguma forma disso. Não há essa possibilidade. Eu tenho tido, novamente, muita receptividade. Tenho conversado com todo mundo, né? E estou para fazer diferença nessa eleição. A cidadania está para fazer diferença nessa eleição. Falar de um Piauí diferente, né, que se importe verdadeiramente com os problemas das pessoas. Se você tiver 30 segundos, assim, eu venho de uma visita ao MP3, o movimento do Júnior. Nossa, que trabalho interessante, a gente já conhecia tal, mas veja que o quanto hoje, eu disse isso a ele, disse à equipe dele, o quanto a gente precisa de outros júniors do MP3 espalhados pelo estado do Piauí, fazendo o trabalho que ele tem. E outra coisa que ele faz, né? Quer dizer, ele vai lá na quebrada, ele conversa diretamente com aquele jovem em situação de risco, traz para a profissionalização, arranja um emprego. A gente precisa disso, eu insisti muito com ele sobre isso. Eu quero ser, a nossa pré-candidatura é para falar isso, falar diretamente com o povo, com aqueles que fazem, com aqueles que sentem na pele os dramas da população e oferecer uma alternativa de um Piauí diferente. Assim, não há possibilidade de recuo, eu quero avançar, eu quero oferecer cada vez mais o meu nome como pré-candidato para que a gente tenha um debate importante durante esse período eleitoral. E fazer uma mudança de verdade, uma mudança que, assim, não podemos fazer a mudança que fizemos aqui em Teresina, né? Vivemos um desastre absolutamente complicado, né? Vocês colocaram hoje, o Grupo Dia, uma situação que é inacreditável, né? Quer dizer, você se desfazer de um convênio com a PAI, 50 e tantos anos, sob a justificativa de que você tem que mudar de entidade, não sei o quê. Meu Deus do céu. Né? Isso já aconteceu com a FUNACI, isso já aconteceu com a Fundação Nossa Senhora da Paz, isso já aconteceu com a Ação Social Arquidiocesana, isso aconteceu, né, com a ONG, com a OS, que cuida da Orquestra Sinfônica, do Palácio da Música. O que você está pensando? Assim, a população do Piauí, né, precisa, né, conhecer essa experiência administrativa desastrosa que Teresina está vivendo, e eu quero oferecer justamente o contrário, alternativa de sensibilidade, de cuidado, de carinho e de escuta. A população precisa ser escutada. Muito obrigado pela sua presença aqui hoje, professor Washington Bonfim, pré-candidato ao governador do Piauí pelo Cidadania. Um grande abraço e até a próxima oportunidade. Sou eu quem agradece aqui a oportunidade. Obrigado.